Abre a sua Bíblia comigo no livro de Mateus, capítulo de número 24. Eu quero dar sequência na minha fala, pregação, não na de ontem, mas na de dois ontem. Ou seja, na pregação anterior que eu falei aqui sobre a parábola da figueira. Na contextualização de Mateus capítulo 24, eu trago a continuidade daquele texto. Eu falei na ocasião, ministrando, que eu desafio qualquer teólogo, qualquer estudioso, qualquer biblista a me provar o que é que falta se cumprir para que Cristo arrebate a sua igreja. Eu continuo no desafio. E depois eu não sei, não me pergunte, se me perguntar eu não vou saber quem mesmo, mas alguém me postou uma mensagem justo num texto que eu prego e dou seminários, que é Mateus 24, dizendo que o que eu diria em relação à evangelização, porque Jesus disse que quando fosse pregado o evangelho no mundo todo não viria o fim. Eu falei, isso aí é marmelada. E aí eu quero desfrutar este quitude com vocês. Mateus capítulo 24, versículo de número 14, nos diz assim: e este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, em testemunho a todas as nações, e então virá o fim. Amém? Olha aí na tela, vamos ler comigo, vamos lá. E este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, em testemunho a todas as nações, e então virá o fim. Eis aí um texto da Bíblia, está escrito na Bíblia. Quem falou isso foi o Senhor Jesus, e da boca dele nunca saiu engano, nunca saiu uma profanação, nunca saiu algo que ele dissesse sem que pudesse cumprir. E aqui nós estamos vendo que ele próprio disse: este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, em testemunho a todas as nações, e então virá o fim. Nós que somos de origem pentecostal e pentecostais na essência, nós ouvimos muitas vezes, em muitas ocasiões, o espírito da profecia se manifestar na igreja, Deus usar profetas e falar com a igreja que ele estava prestes a arrebatá-la. Alguém já ouviu alguma profecia neste sentido? Pois é, principalmente os mais antigos, os que têm de 10 anos para mais na fé. Hoje não se ouve tanto, mas antigamente ouvíamos, principalmente nos cultos de ceia. Sempre se manifestava alguém profetizando, dizendo que Cristo estava prestes a arrebatar a sua igreja. Portanto, eu cresci crendo nisso, crendo piamente nesta promessa. E esta promessa, ela é viva, esta promessa é do próprio Cristo. João capítulo 14, dos versos 1 a 6, ele disse: não se turbe o vosso coração, creia no Pai e creia também em mim. Na casa do Pai há morada para todos. Eu vou, e quando tudo estiver consumado, eu voltarei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que aonde eu estiver, vocês possam estar também. Ele fez esta promessa. O apóstolo Paulo, em 1 Coríntios capítulo 15, versículo 52, ele disse que no momento, num abrir e piscar de olhos ao toque da última trombeta, a trombeta soará e a igreja será arrebatada da face da terra. Em 1 Tessalonicenses capítulo 2, depois confirmando em 2 Tessalonicenses capítulo 4, o apóstolo Paulo, no 1 Tessalonicenses, ele disse: amados, de maneira nenhuma eu quero que vocês estejam enganados. Saibam, primeiro os que dormem em Cristo, ou seja, aqueles que morreram salvos, cristãos, os que dormem em Cristo ressuscitarão, e junto a eles nós seremos arrebatados para o encontro do Senhor dos ares. A Bíblia, ela nos dá promessas mil de que nós teremos uma vida eterna e que a igreja de Cristo passará pelo arrebatamento do Senhor. Mas veja,
eu vejo nesse texto, e este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, em testemunho a todas as nações, aí é que vem o fim. Se nós formos analisar, até mesmo baseado pelo relatório da Bolívia, que é tão simples, a Bolívia aqui, um país tão pequeno em relação a tantos países do mundo, fala mais de 30 idiomas, mais de 30 línguas. Queridos, no Brasil nós temos 60 milhões de evangélicos, segundo a estatística. Se os 60 milhões de evangélicos decidissem, unânimes, numa só voz, a uma só bandeira, sair pelo mundo pregando o evangelho, nós não conseguiríamos pregar em todo o mundo. Nós não faríamos isso. E se eu for então analisar Mateus 24:14 com a contextualização do mundo, Jesus, na verdade, falta ainda uns 200 anos para arrebatar a igreja. Mas como pode isto tudo se nós esperamos o arrebatamento para ontem? Se eu acabo de pregar e dizer que não falta mais nada para se cumprir, como pode? Está escrito. E realmente, se nós fôssemos ao mundo, nós não conseguiríamos. Por quê? Nós travaríamos alguns problemas, como o primeiro, o problema linguístico ou idiomático. No mundo tem mais de 3.000 idiomas e dialetos. A Bolívia é tão pequena, fala mais de 30 idiomas. Graças a Deus, aqui no Brasil nós falamos só. O Brasil é o país que mais tem línguas e etnias, que são das origens do Tupi-Guarani. Tem mais de 300 dialetos indígenas só na Amazônia. Tem 52 línguas que nem a FUNAI decifrou ainda, só na nossa Amazônia. Se nós fôssemos fazer missão, por exemplo, com os primitivos da Austrália, os aborígenes, quem que fala aquela língua? É muito difícil, ainda que quiséssemos o problema da idiomática nos barraria. O segundo problema que nos barraria seria o problema religioso no mundo. Nós temos no mundo diversas religiões. Nós temos, por exemplo, problemas políticos também, como por exemplo na China, que é comunista. Na China tem 1,5 bilhão de habitantes. Não se pode pregar o evangelho abertamente. A China é guiada pelo livro vermelho de Mao Tse Tung. Eles não são voltados e não creem em Deus. Acreditam-se as agências missionárias que na China em torno de 900 milhões de pessoas nunca ouviram uma só vez o nome Jesus. Depois existe o mundo árabe islâmico, que o Deus deles é Alá, o Messias deles é Mahdi, e a Sagrada Escritura deles é o Alcorão de Maomé. Eles não creem em Cristo, não creem em Adonai, não creem na Bíblia Sagrada. Eles odeiam os judeus e odeiam os cristãos. Se for pego em alguns países algum cristão pregando o evangelho ou professando Cristo, este cristão, ele vai ser pego, arrastado, vai ser enforcado, ou vai ser queimado, ou vai ser decapitado. E quem assim o fizer vai receber um prêmio do governo. Depois nós temos outros países. No mundo árabe são 53 países. Depois nós temos o mundo budista. Dalai Lama é o Buda encarnado da doutrina budista de Gautama. Ele que domina o Himalaia e muitos outros países, o sul da China, como por exemplo a partes da Índia e o próprio Japão. Então nós vemos que este povo não aceitam de maneira nenhuma. O Deus deles é o Buda encarnado. O Messias deles é o Hare Krishna. E o livro deles é o livro do pensamento de Gautama, que é o Buda, o primeiro, aquele gordão. Depois nós temos a Índia, que tem 1,2 bilhão de habitantes. Na Índia, todo tipo de espécie de animal ou inseto são deuses. Acreditam-se que na Índia tem mais de 750 milhões de deuses. Lá tudo é Deus, menos Deus. O livro sagrado deles não é a Bíblia, é o Bhagavad Gita. Depois, o Messias deles é o Hare Krishna, não é Cristo. E o Deus principal deles é o hindu, que é um Deus macaco. Então, veja que nós teríamos diversas dificuldades, sendo dentro da área linguística, política e religiosa do mundo.
Ainda que nós quiséssemos, nós não alcançaríamos todo o planeta. Mas Jesus falou aqui: este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, aí é que vem o fim. Portanto, queridos, fiquem sabendo todos vocês, que o arrebatamento da igreja não é o fim de todas as coisas, mas é o princípio do fim. Jesus, ele disse que enquanto eu vou pregar ao mundo, não vem o fim. Quando a igreja for arrebatada, aí inicia-se um processo do fim. Pois bem, nós seremos arrebatados, e eu não tenho dúvidas disso. Se alguém no meio cristão não acreditar, é um problema da pessoa, porque eu creio na Bíblia e creio nesta promessa. Nós devemos crer nesta promessa de Deus. Mas quem então vai pregar o evangelho do reino? Porque aqui está escrito: e este evangelho do reino será pregado em todo o mundo. Lembrando que nós não somos pregadores do evangelho do reino, nós somos pregadores do evangelho da graça. Lembra que eu falei aqui sobre as 7 dispensações? Só para você lembrar, Deus, ele trabalha em tempos ordinários ou dispensacionários. Deus trabalha com ordem, e ele trabalha em tempos de dispensações. A primeira dispensação é chamada de dispensação da inocência, onde Adão e Eva pecaram no Éden e foram expulsos do Éden. E veio então a segunda dispensação, chamada de consciência. Essa dispensação da consciência teve um período de 1656 anos. E depois veio a terceira dispensação, chamada de governo humano, estabelecido por intermédio de Noé, no período de 427 anos. A quinta dispensação é a dispensação patriarcal, estabelecida por Deus por intermédio de Abraão, no período de 430 anos. A quinta dispensação é a dispensação da lei, estabelecida por Moisés, no período de 1430 anos. A sexta dispensação, então, é a dispensação da graça, a que nós vivemos desde o Calvário, ou melhor, da ressurreição, porque se Cristo somente tivesse morrido e não tivesse ressuscitado, não haveria graça. Então, da ressurreição até hoje, nós estamos pregando o evangelho da graça, e todos nós somos salvos pela graça. É a graça salvífica de Cristo que nos condiciona estarmos aqui na presença do Pai e termos o nosso nome no livro da vida. Então nós somos pregadores do evangelho da graça e não pregadores do evangelho do reino, como Jesus falou. Ele disse que este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, mas nós não somos pregadores do evangelho do reino, nós somos pregadores do evangelho da graça. Quem é que vai pregar o evangelho do reino então? Pois o evangelho do reino, ele vai ser pregado assim que a igreja for arrebatada. Quem serão os pregadores do evangelho do reino? Primeiro, quem vai pregar o evangelho do reino serão os 24 anciões de Apocalipse, capítulo 4, versos 7 e 8. Segundo, quem vai pregar o evangelho do reino serão os 144 mil do Apocalipse, capítulo 7, dos versos 4 ao 8. Terceiro, quem vai pregar o evangelho do reino serão as 2 testemunhas do Apocalipse, capítulo de número 11. Quando e por que eles serão os pregadores? Quando a igreja for arrebatada, muitos vão ficar à deriva na terra. Muitos cristãos e os judeus não terão essa oportunidade. Fique sabendo, ser judeu é um privilégio, mas maior ainda em privilégio é ser a igreja de Cristo. A Bíblia não diz que ser judeu eu serei arrebatado, mas a Bíblia diz que se eu for igreja, eu serei arrebatado e terei um corpo glorificado. Aí precisaria de um seminário para falar isso, claro, porque é muito tempo que se precisa, que necessita. Mas por que a Bíblia diz no Apocalipse que haverá um novo céu e uma nova terra? Qual a razão? Quem serão os habitantes do novo céu e os habitantes da nova terra? Vai ter habitantes para lá e para cá. E aí, os judeus, eles têm o privilégio de serem filhos de Abraão, mas vão ficar na terra. Pode ver que a Bíblia dá um monte de promessa de herança da terra, e também dá um monte de promessas de herança celestial.
Herança celestial é para quem tem corpo celestial, é para quem tem corpo angelical. E a Bíblia diz que quando nós subirmos no arrebatamento, no meio do caminho, nós teremos um corpo glorificado como dos anjos. Anjo não habita na terra, anjo habita em lugar celestial. E nós seremos como os anjos são. Jesus mesmo falou isso no arrebatamento. Bom, deixa isso para lá, vamos voltar aqui na pregação do Evangelho do Reino. Então, quem serão os pregadores? Por que eles serão? E qual a razão de pregarem? Veja, queridos, o povo de Israel, eles não se rendem ao nosso Cristo, ao Evangelho, da palavra de Deus. Jesus, ele disse muito explicitamente: ide por todo mundo e pregai o Evangelho. Quando Jesus estava falando ide e pregai o Evangelho, ele estava falando literalmente: ide pelo mundo e pregai. Mateus, Marcos, Lucas e João. Evangelho na Bíblia é Mateus, Marcos, Lucas e João. E Atos, Romanos, 1 e 2 Coríntios, Gálatas, Efésios, Filipenses, Colossenses, 1 e 2 Tessalonicenses, 1 e 2 Timóteo, Tito, Filemão, Hebreus, Tiago, Pedro, João, Judas. João, Judas e Apocalipse. É o que? Isto são cartas. O Apocalipse é um livro revelado, mas Evangelho é Mateus, Marcos, Lucas e João. Então, quando Cristo estava dizendo ide pregai o Evangelho, ele estava literalmente dizendo: vão ao mundo e falem de mim, porque o Evangelho revela a glória salvadora de Cristo Jesus. Nós temos que pregar Cristo. E aí, a igreja foi arrebatada. Os judeus que não creem no nosso Cristo, no nosso Messias, no Hamashia, eles estão desprovidos da graça. A igreja sendo arrebatada, o anticristo, ele vai enganar a terra. Serão 7 anos de grande tribulação, sendo 3 anos e meio de falsa paz. Israel vai acreditar piamente que o anticristo é o Hamashia, é o Cristo. Por quê? Um dos motivos de Israel não aceitar o nosso Cristo foi porque Cristo disse que ele não veio trazer paz à terra, mas sim espada. Ele disse também: eu não vim trazer paz, mas eu vim colocar pai contra filho, irmão contra irmão. Porém, o povo de Israel, eles não têm o discernimento espiritual da pessoa de Cristo, porque não tem como se discernir espiritual aquilo que não crê. Não tem como eles não creem no Evangelho em Cristo, eles nem buscam a possibilidade de uma interpretação. Mas quando Cristo falou que ele veio trazer inimizade, ou seja, não veio trazer paz, mas inimizade entre pai e filho, irmão e irmão, é justamente dentro de uma casa eu me converter e os meus pais estarem no espiritismo, num bandismo, estarem numa seita qualquer, num paganismo qualquer, e eles virem na contrariedade da minha fé, daquilo que eu estou professando, que é Cristo Jesus. E aí, eles começam aqueles embates familiares, e a Bíblia diz que os nossos maiores inimigos são dos nossos lares, nessa questão de incompatibilidade de fé e religiosa. E aí, eles não compreendem isso. Então, eles vão aceitar, porque o anticristo ele vai trazer uma falsa paz. De que forma? Qual é o maior, o mais tenebroso problema da humanidade? Qual é? O adultério? As drogas? O crime? Qual é? O islamismo? Qual é o pior problema da humanidade? O pior problema que nós temos e somos dependentes dele, todos nós, crentes, não crentes, santo, profano, seja ímpio, seja macumbeiro, seja católico, seja pastor, seja membro, todos nós somos dependentes dele, é o dinheiro. O anticristo, a primeira coisa que ele vai fazer é tirar o dinheiro de circulação. Por que existe traficante? Porque tem dinheiro no mercado, porque tem a prática da prostituição como trabalho, os profissionais do sexo, porque existe dinheiro em jogo. Porque tem gente estourando aí caixa eletrônico e assaltando o banco à torta e à direita? Porque lá dentro tem dinheiro. Se tira o dinheiro de circulação, resolveu metade do problema do mundo. Então ele vai trazer esta falsa paz. Trazendo esta falsa paz, no meio de 3 anos e meio, ele vai pedir adoração para ele e blasfemar do Deus Adonai de Israel. Porque, queridos, outra questão de Israel não aceitar o nosso Cristo é porque nós adoramos a Cristo e eles adoram somente um Deus. Baseado em Deuteronômio 6,4, que está escrito: Moisés, diga ao meu povo que eu sou Deus e fora de mim não há outro.
Baseado também no livro de Isaías, capítulo 43, verso 10, que está escrito: vós sois a minha testemunha, e saibais que eu sou Deus, e antes de mim nunca houve, e nem depois de mim haverá um Deus como eu sou. Cristo, um dia no livro de Marcos, capítulo 12, versos 28 e 29, um escriba, vendo que ele falava muito bem, chegou até ele e disse assim: diga-nos, qual é o primeiro mandamento que nós temos que cumprir? Cristo disse: ouça, ó Israel, está escrito, adorarás somente a Deus, e somente a Ele servirás. Então veja que existe uma contrariedade entre o credo judaico e o credo cristão. Então eles têm esse embate. Aí quando o anticristo sentar no trono do Messias e pedir veneração para ele, Israel vai se despertar. Aí cumpre-se o que está em Daniel capítulo 9, e Paulo falou em 1 Tessalonicenses capítulo 2, que o déspota, o homem do pecado, ele se levantará contra o Deus dos seus pais, falando blasfêmias, e Israel se levantará contra ele. Aí cumpre-se uma profecia de Paulo. Em 1 Tessalonicenses capítulo 5 e verso 3, Paulo disse neste versículo: e quando vos disserem a paz e segurança, então vos sobrevirá uma repentina destruição. Aí é que vai começar a tenebrosidade apocalíptica sobre a face da terra. Neste período, a igreja de Cristo, aquela que foi arrebatada, está nas bodas do Cordeiro, sendo servida lá na mesa celestial pelos anjos do Pai. Nós estaremos lá com Cristo, 7 anos de bodas. E aqui a terra, ela começa a entrar numa parafernália diabólica. E aí, é nesse período que saem os 24 anciões, e também saem as duas testemunhas dentro da nação de Israel, falando sobre o Cristo que veio, arrebatou a igreja nas nuvens e que voltará para reinar no milênio. Eles vão pregar para a nação de Israel. A nação de Israel tem 14 milhões de habitantes. Em Israel moram 14 milhões de judeus. Entre eles, em torno de 800 mil são estrangeiros. E fora de Israel moram 32 milhões de judeus. Quem é que vai pregar para esses judeus da diáspora que estão fora de Israel? Os 144 mil. Por quê? Para convencer judeu, tem que ter a cultura judaica, a alma judaica, o linguajar judaico. Se eu, como pastor evangélico brasileiro, crente, for falar para um judeu de Jesus, ele me dá um nó mil dentro da Bíblia, nas interpretações deles. Eles não aceitam de maneira nenhuma. Nós somos gentios. Agora, quando um judeu da casa de Israel, das tribos de Judá, saírem pelo mundo, eles vão parar e ouvir esses mensageiros de Deus. E quem é que vai pregar para os não judeus? Porque e aqueles que ficaram? Eles ficarão desprovidos? De maneira nenhuma. Fique sabendo, hoje nós temos aqui nesta igreja uma ceia maravilhosa como a de ontem. Um culto tão familiar e atrativo, espiritual, como o de hoje. Nós temos trabalhos de evangelização como o da tarde que os irmãos fizeram. Eu tive um culto maravilhoso ontem, cheguei 1h da manhã em casa, ainda fui tomar banho, fui dormir, 5 da manhã eu já estava levantando para ir pregar lá do outro lado de São Paulo. Preguei numa ceia de manhã, voltei, não só tive tempo de tomar um outro banho e já vir para cá. Hoje nós temos ministros do Evangelho comprometidos com a pregação da palavra. Mas se você ficar, fique sabendo, na grande tribulação, você não vai ter, pelo menos se depender de mim, você não vai ter pregador. Que eu não vou estar aqui para pregar para vocês. E com certeza, o corpo de obreiro desta igreja também não estarão aqui para pregar para vocês. Aí vai se cumprir o que está escrito em Amós capítulo 8, versos 11 e 12. Eis que vem dias em que enviarei fome sobre a terra, não fome de pão e nem sede de água, mas de ouvirem as minhas palavras, e irão homens errantes de mar a mar, procurando as minhas palavras, e não a acharão. A salvação aí vai ser olho por olho e dente por dente. Não sabe o que é isso, irmão? A Bíblia diz no livro do Apocalipse que os homens da grande tribulação procurarão a morte por 9 meses, e a morte vai fugir dele. Baseado em quê? Lá no capítulo 7 do Apocalipse, fala sobre o gafanhoto do Apocalipse. Já viram isso? Aí João diz assim, ó como ele descreve o gafanhoto. Ele diz, e eu vi uma grande fumaça sair de um abismo, e de dentro deste abismo
abismo saía um grande gafanhoto que tinha coroa na sua cabeça, dentes como de leão, cauda de escorpião, e ele soltava um veneno mortal que atingia os homens na terra. Sabe o que foi que João viu? Literalmente, mesmo. Olha lá, ele viu uma bomba atômica caindo. E aquilo que ele viu, na verdade, ele descreveu, ele disse: o seu barulho é como de muitos carros. Sabe o que ele estava vendo? Helicóptero de guerra, dando tiro. Ele estava vendo a guerra do Armagedon. E você confirma isso no capítulo 16, no livro do Apocalipse. Bomba atômica, sim. A Bíblia diz que na guerra do Armagedon será lançada uma bomba atômica. E cumpre o que está escrito em Zacarias capítulo 12. Lá está escrito assim: e os seus olhos, fala sobre uma fumaça que domina a terra, e diz: e os seus olhos dos homens apodrecerão nas suas órbitas, e a língua na sua boca, e os homens sofrerão de dor, mas não morrerão. É o que está no Apocalipse. Procurarão a morte e não a acharão. Você pensa que vai ser fácil a grande tribulação? Não será fácil. É por isso, queridos, que eu não acho nada difícil servir a Cristo na graça. De verdade, eu não tenho dificuldade nenhuma. Eu decidi ser servo de Cristo. Aconteça o que acontecer, pode dar terremoto, pode acabar tudo, pode cair a casa, eu posso ficar com o sapato furado, posso ficar sem dinheiro. Eu não tenho problema nenhum. Eu não sirvo a Deus porque Ele pode me dar alguma coisa. Eu sirvo a Deus porque meu nome está no livro da vida e a minha oportunidade é rica. Deus não precisa de fazer nada por mim. Tem feito, tem sido bom, tem sido maravilhoso, mas Ele sabe que Ele não precisa. Estou falando de coração. Para mim, Deus não precisa de fazer nada. Ele é o meu Deus e basta. Eu decidi servi-lo pela soberania que Ele tem. Mas aqueles que ficarem passarão por danos terríveis. E quem é que vai pregar para esses? Entenda, lembra-se que ainda que quiséssemos pregar o Evangelho ao mundo, nós não conseguiríamos, por problemas linguísticos, por problemas políticos e por problemas religiosos. E quem é que vai pregar então para essa galera que vai ficar por aí? Ah, pastor, mas eu aprendi a vida inteira que não vai ter salvação na grande tribulação. Queridos, João disse assim, no Apocalipse: eu via os que subiam da grande tribulação. Só que vai ser olho por olho e dente por dente. Não vai ter mais a graça. Aí você vai ter que enfrentar o anticristo. Aí vai ter que enfrentar as guerras, os terrores, as perseguições. E olha, Jesus, ele ensinou muito bem o que fazer, quem ficar. Já percebeu isso na Bíblia, que Jesus deu orientação para quem vai ficar? Bom, isso é para uma outra ocasião, tá? Mas sim, isso é para uma outra ocasião. Tem que deixar Belzinho, se você é para uma outra ocasião. Mas quem é que vai pregar o Evangelho do Reino para esta humanidade que ficou ou as que estão perdidas? Quer ver na Bíblia? Coloca na tela para mim. Apocalipse, capítulo de número 14. Você vai ver que se nós quiséssemos, nós não conseguiríamos, mas há quem vai pregar. Apocalipse, capítulo 14, versículo 6. Está na mão? Ah lá, engenheiro, bota lá. Apocalipse 14, 6 está escrito assim. Olha o que João disse: então vi outro anjo que voava pelo meio do céu, e tinha na mão o Evangelho eterno. Se você pegar a Bíblia judaica de David Stern, que é a tradução mais fantástica que eu acho para o português, lá está escrito: então vi outro anjo que voava pelo meio do céu e tinha o Evangelho do reino, que é o eterno, para proclamar aos que habitam na terra, a toda nação, tribo, língua e povo. O que foi que Jesus disse em Mateus 24:14? E este Evangelho do reino será pregado em todo o mundo, em testemunho a todas as nações, e então virá o fim. Ainda que quiséssemos, nós não conseguiríamos pregar. Mas aí Deus revela, Jesus Cristo revela para João no Apocalipse esse texto: então vi outro anjo voando pelo meio do céu, e ele tinha o Evangelho eterno nas suas mãos, para proclamar a todos os habitantes da terra, e a toda nação, tribos, línguas e povos. Anjo fala todas as línguas da terra. Anjo pode ser metralhado, que eles não morrem. Anjo pode ser hostilizado, que eles não estão nem aí. Então esse é que pregará
para todos na face da terra. Até porque para mim sair daqui para a China são 34 horas de voo. Mas o anjo, ele pode ir em 34 segundos. E ele vai fazer uma missão rápida. Aí está a palavra do Senhor e cumpre-se o que Cristo Jesus falou em Mateus 24:14. E este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, então virá o fim. Ou seja, o fim não é o arrebatamento da igreja. Portanto, fique sabendo que o não pregar o evangelho para a humanidade não impede o arrebatamento da igreja para ontem. Esta que é a questão. Estados Unidos, a NASA, eles têm se aliado aos Illuminatis e ao Vaticano com projetos maléficos. A gente nem fica sabendo, mas sempre vaza. Porventura alguém de vocês já viram no YouTube aquele projeto Blue Beam que eu falei aqui? Viram? Pois hoje eu recebi um vídeo no meu celular, pelo WhatsApp, de uma imagem que surgiu ontem, apareceu ontem na Costa Rica, de uma nuvem multicolorida e parecia uma coisa gloriosa, e o povo todo aterrorizado e de joelhos. Oh, que coisa, é o fim. Aí eu peguei e lancei aquilo na rede. E vejam o projeto Blue Beam, não se deixam enganar, ok? Não se deixem enganar. Por quê? A NASA, junto com o Vaticano, eles construíram 150 megas satélites que estão em volta do globo Terra, e eles vão fazer imagens, como que chama aquelas imagens? Holográficas. E aí, eles vão mostrar nos países que são cristãos, como foi falado aqui, a Bolívia é 90 e tantos % cristão católico, né? Cristão católico, e como o Brasil é considerado um país cristão católico, apesar de ter 60 milhões de evangélicos, tem 110 milhões de católicos. Então veja que é considerado cristão. Então para o Brasil vai ter uma imagem vendo Cristo vindo nas nuvens. Lá para o mundo árabe eles vão ver Maomé cavalgando em cima de um cavalo nas nuvens. Lá na Índia eles vão ver o Krishna se manifestando. Lá no Himalaia, no Japão, eles vão ver Buda descendo. Então essas imagens todas elas vão se convergendo em uma imagem só. E aí então o Vaticano, a ONU, a imprensa, a mídia vão divulgar que o Buda, o Krishna, o Cristo, o Maomé eram a mesma pessoa e que nós é que fizemos confusão. E aí é que entrará o governo do anticristo numa unificação religiosa. Está lá o projeto Blue Beam. Os 2 cientistas que vazaram foram assassinados. Está lá, tem tudo, toda a imagem, e vocês vão ver, não é imagem de igreja evangélica ou de algum grupo evangélico, é imagem de jornalistas do Canadá que não são evangélicos, que vazaram e colocaram na mídia. Vocês vão poder ver. Nós estamos vivendo em dias de espíritos de engano. O apóstolo Paulo falou em 1 Tessalonicenses capítulo 4, ele falou, quando diz lá, os espíritos de anticristo que habitam no meio de vós, está falando, haverá no fim dos tempos um espírito do erro que operará sobre a terra. A Bíblia diz claramente, nós estamos vivendo numa era do espírito do erro. Coisas que aparentemente parecem ser, mas não são. Muitos milagres que nós vemos mesmo nos púlpitos não são de Deus, são magias. Muitas revelações que depois caiu por terra em um bando de coisa. Uma vez eu fui pregar num congresso em Lisboa, um congresso famoso aqui do Brasil, sul do Brasil, que faz lá em Lisboa uma extensão, e eu fui lá com um dos pregadores. Aí um cidadão, um pregador famoso, renomado, chamou e falou assim: faz o seguinte, mas você vai pregar amanhã, pega aí uns 4, 5, faz amizade, pega o endereço e tal, e traz, depois eu faço com você e vamos revelar esse povo, vai ficar doidão com a gente. Sim, verdade, fez a proposta para mim. Eu dei 2 passos para trás, apontei o dedo e falei: vai-te, Satanás, que Cristo te repreenda. Você é santo demais, santa. Eu não posso andar com essa galera. Eu não ando com essa galera, eu não ando com essa turma. Então muitas coisas que vocês veem, fica fácil, é muito fácil revelar para vocês pelos nomes. Hoje tem lá o Facebook, tem lá tanta coisa, eu vou lá, entro no Facebook da igreja, pego 3, 4, 5, tiro o nome e chego aqui e jogo no púlpito. Isso é o espírito do erro que opera sobre vós. Ok? Se eu agir assim, é o espírito de erro que usa a mim. Nós estamos vivendo em dias catastróficos.
Queridos, em nome de Cristo Jesus, olhe para o alto, olhe para a nação de Israel, olhe para Jerusalém, olhe para a Escritura, não tire os seus olhos de Cristo. A Bíblia diz em Lucas 9,62 que quem lança sua mão do arado e olha para trás não é apto para entrar no reino de Deus. Nós estamos vivendo, sim, dos últimos instantes da igreja de Cristo na face da terra. Cristo não quer te perder, Deus não quer te perder, Ele te ama de sobremaneira. Quando você decidiu vir para Deus e amá-lo, Ele já te amava desde a eternidade passada. Ele já tinha uma paixão louca por você. Não fique pensando que Deus decidiu te amar no dia que você levantou a sua mão na igreja. Jamais. Ele já te amava desde o útero, do ventre da sua mãe. Ele já tinha um plano com a sua vida. Você é um campeão de Deus desde a concepção. Nós sabemos pela ciência, hoje é fácil e raso. Nós sabemos, né, é muito divulgado, que o homem lá no seu romance com a sua esposa, e na hora do ápice do amor, ele joga lá, segundo a ciência, de 300 a 500 milhões, que a gente chama carinhosamente de bichinho, né? Aquela galera toda, e só um vai fecundar. Esse que fecundou foi você, ou seja, no meio de 500 milhões, lá no oculto, Deus já escolheu você e já te nomeou, para que hoje você tivesse seu nome escrito no livro da vida. Você é um plano divino de Deus, e Ele não quer que você se perda nesta caminhada da fé. A hora é chegada, Cristo está prestes a arrebatar-nos. Nós não vamos ficar, o diabo não vai ganhar conosco. Ele vai passar fome, ele vai perder se depender da gente, em o nome de Cristo Jesus. Você pode dizer amém? Amém. Diga, eu vou subir, porque o meu nome está no livro da vida. Amém? Glórias ao nome do Senhor. Dê uma salva de palmas para o Deus eterno.